usamos a palavra nostalgia, temos uma distinção de sentimentos. No senso comum, nostalgia significa saudades do passado, de algo que era bom e hoje não existe mais. Mas a ideia de sentir nostalgia por uma coisa que você nunca presenciou não parece certo. Observamos fotos de tempos que nem existíamos, que trazem um sentimento de pertencimento, como se aquela experiência tivesse sido vivida por nós. Essa sensação de saudade, junto com a desconfiança de saber se aquilo realmente foi uma experiência real da nossa vida, cria esse sentimento nostálgico e não conseguimos descrevê-lo bem. É um sentimento que dá para ser bem sentido, mas não bem descrito. Porque traz uma sensação boa, mas ao mesmo tempo vem junto um frio na barriga, com um sentimento melancólico. Se você observar imagens que trazem essa sensação, todas elas parecem que tem algo errado. Porém, você não consegue identificar o que é. A complexidade da nostalgia vem desde uma simples lembrança de quando você era criança e brincava na rua, até esse sentimento de ter vivenciado uma experiência antes de você sequer ter nascido. Anemóia é o nome dado a essa sensação específica. Significa uma saudade melancólica de um tempo, lugar ou época que você nunca viveu ou conheceu pessoalmente. O fato desse sentimento ter nome mostra que ele é bem comum e que, por mais estranha que pareça, nenhuma experiência é única. Provavelmente alguém já vivenciou antes de você e às vezes até criou um nome para isso. Se você jogar no Google a palavra anemóia, você vai entender bem o que eu estou falando. É a descrição perfeita desse sentimento. É engraçado que não conseguimos explicar a sensação, mas existe uma palavra para ela. Talvez o fato de não conseguirmos explicar esse sentimento é o que o torne tão bom e tão desejável. Quando assistimos um filme ou vemos imagens de um tempo que não existimos ainda, imaginamos como seria vivenciar aquela experiência e, sem saber das dificuldades daquela época em específico, na nossa cabeça, aqueles pensamentos se tornam mais interessantes que a nossa própria experiência atual. Mas eu não nego que viajar nesses pensamentos traz um sentimento muito interessante, uma saudade que parece bem real. Mas enquanto aquelas imagens que não são de um passado real, mas sim de algo idealizado como um mundo que nunca existiu de verdade, um mundo de um jogo de um passado medieval onde existia castelos, heróis, vilões, reis e rainhas, ou talvez até algo mais puxado para o terror, com ambientes que trazem uma sensação errada, lugares que deveriam estar cheios, repletos de pessoas, mas na realidade estão vazios, sem ninguém. Pensar sobre tudo isso sempre traz o mesmo sentimento, um aperto no peito que não pode ser explicado, apenas sentido. E deve ser por isso que essa estética de conteúdo fica cada vez mais famosa e comum. É algo que consegue ser mostrado e sentido, mas não bem explicado. É confuso pensar que existe uma linha tênue entre esse sentimento ser estranho e confuso e ao mesmo tempo trazer uma paz, um sentimento de pertencimento, como se aquela lembrança ou memória fosse importante para nós, mesmo no fundo sabendo que ela não é real. O que você sente quando vê imagens assim? Talvez te traga o sentimento de já ter vivenciado isso, mas por algum motivo você não se lembra quando, nem onde. Às vezes, parece que nem foi você que viveu isso, mas de alguma maneira a memória parece ser sua. A realidade é que
Mesmo não sabendo ao certo como funciona esse sentimento, é bastante interessante senti-lo, porque o ser humano sempre se demonstra atraído por coisas que ele não sabe ao certo o que são e como funcionam. Explorar com nossa imaginação esses lugares que só existem em nossa mente, de certa maneira nos consegue proporcionar uma experiência que não dá para ser vivida na realidade, apenas na imaginação. Mas parecer que podemos viver aquilo ou que já vivemos aquilo é uma experiência que cada um de nós gostamos de sentir. Fugir um pouco da nossa realidade e imaginar uma que nos encontramos verdadeiramente é um sentimento inexplicável.